Se mais alguém precisar depois, daí eu passo o link para vocês. Sim? Bom, vamos lá. Então, revisão da literatura. Como funciona uma revisão, né? Primeiro de tudo, você vai precisar estabelecer qual é o teu tema, né? Isso é o principal. Então, você vai lá e vai estabelecer o teu tema. O tema, quando a gente fala de tema, ou pode ser um tema geral, ou pode ser um tema específico. Mas lembrem, né? Você vai ter que ter um direcionamento desse tema. Ah, eu vou pegar, por exemplo, uma doença ou uma alteração, né? No caso ali da Elisângela, a displasia. Então, a Elisângela quer fazer essa revisão no intuito do quê? De ajudar, sei lá, o profissional da saúde em relação ao tema, né? Que é um tema diferente, é um tema que não é muito abordado e ela quer fazer com que o profissional da saúde, o cirurgião dentista principalmente, ele tenha esse entendimento do que é a alteração. Ok, então eu vou pegar esse tema, né, e vou colocar lá. Então eu vou focar na displasia e lá no final, como resultado do meu trabalho, né, além da revisão, eu quero montar, sei lá, um organograma. O que é um organograma? É assim, ou melhor, mentira, um quadro de sinais do paciente com displasia, né, para facilitar o entendimento do leitor do meu trabalho, né, do cirurgião dentista. Então, isso pode ser um objetivo específico, porque o objetivo geral da Elisângela vai ser realizar um levantamento da literatura a respeito do tema, né, a respeito da displasia. E os objetivos específicos da Elisângela? Aí ela vai ter que pensar. Se ela quiser favorecer o leitor, favorecer o cirurgião dentista, uma das ideias que eu daria, por exemplo, seria ela confeccionar esse quadro, por exemplo, né? Um quadro onde tem os sinais lá da displasia. Ok, isso seria uma ideia. Mas pensando então na revisão em si, né, eu não posso chegar e falar assim, eu quero fazer uma revisão da literatura de, sei lá, vou pegar a ideia do Daniel ali de prótese, né? Acho que é prótese e implante que ele está ali pensando. Bom, componentes protéticos, eu acho, né? Mas tudo bem, vamos pensar num tema amplo, né? Prótese. Eu não posso chegar e falar, meu trabalho é sobre prótese total. Beleza, né? Qual o teu objetivo? Realizar uma revisão da literatura, um levantamento, né, da bibliografia, da literatura, a respeito das próteses totais. Ok, mas o que você quer saber da prótese total? Eu quero saber o tratamento, quero saber como confecciona, quero saber... É muita coisa para um trabalho só, então você tem que focar, né? Então, mesma coisa se alguém quiser, sei lá, de dentística, né? Eu vou fazer um trabalho a respeito de restaurações em resina composta. Vou fazer em relação a... Mas aí eu chego lá e eu não sei, eu não foco em alguma coisa, né? Eu vou lá e quero, não, mas eu quero saber a técnica, quero colocar a técnica, quero colocar os componentes, o material e a classificação das resinas. É muita informação para um trabalho só. Tem que focar, tá? Então, isso que eu acho que vocês precisam pensar mais adequadamente no tema de vocês, né? O que vocês querem com o trabalho de vocês, tá? Que seria
claro, os objetivos específicos. Os objetivos específicos, aí vai depender de cada um de vocês. Pensando na revisão da literatura, como que eu vou fazer a revisão? Eu vou lá e vou decidir, depois que eu decidir o tema, eu vou decidir depois dos objetivos, né? Claro, os meus objetivos. Prof. Oi? Bota o tema ali, né? Tipo ali, só violite dentária. Não precisa explicar o que é o tema, né? Vai, o que é o violite, essas coisas. Não, esse que eu coloquei o tema, mas como necessário, para vocês focarem no tema do trabalho de vocês. Não necessariamente precisa aparecer isso, sabe? Para botar só o tema, bota só o tema em si, assim, só tipo anquilose ali, ou violite dentária, alguma coisa. Uhum. É porque no trabalho em si não vai aparecer tema, daí o tema de vocês, né? O que vai aparecer é o objetivo. Aí o objetivo vocês vão ter que conduzir o trabalho de vocês, né? Realizar uma revisão, sei lá, realizar o levantamento da literatura a respeito de alveolite, por exemplo, né? E aí os objetivos específicos, o que você quer ver com essa revisão? O que você vai fazer com essa revisão, né? Você vai focar no tratamento da alveolite, você vai focar na classificação, sei lá, né, se existe, ou você vai focar, entende? Então você vai ter que dar um enfoque para o teu trabalho, senão vai ficar muito amplo e você não vai conseguir atingir os teus objetivos. Meio complicado, se eu estou entendendo também como é que se faz, acho que eu vou explicar, então, eu vou explicar como que funciona a revisão para vocês terem uma ideia, para vocês verem por que eu estou falando isso, tá? Então, vocês precisam, primeiro de tudo, pensar nas bases de dados que vocês vão utilizar, tá? Então, eu vou utilizar, por exemplo, base de dados da Cielo, PubMed. da PubMed, mais alguma? Tá bom. Oi? Tá bom já. Não entendi. Tá bom já esses dois. Vocês já chegaram a pesquisar para ver se tem artigo suficiente? Tem bastante coisinha, assim. Só que tudo... É que a gente não sabe pesquisar direito, né? Tipo, ali eu tô pesquisando tudo, tratamento, causas... É por isso que eu falei para vocês vão ter que focar. Mas se Tá? a gente tem um apoio mais do... A gente não sabe... abrange tudo. Oi? Não estou entendendo vocês. É que a gente não Eu sabe... também não. Verdade, né? Um fica perguntando pro outro, que a gente... Tá. Ó, então, por exemplo, né, estabelecemos que a Cielo e a PubMed, tá? Ok, eu só vou poder pesquisar para minha revisão da literatura artigos nessas duas bases de dados. Eu não posso jogar lá no Google e pesquisar, beleza? Eu vou ter que entrar na base de dados e vou ter que pesquisar lá. Ok. Como que eu vou pesquisar na base de dados? Eu tenho que criar palavras-chave, né? Ou descritores. Então, eu vou lá e, por exemplo, alveolite, né? Então, eu quero saber os artigos que tenham alveolite, palavra, que é a mesma coisa de palavra-chave, tá? Então, alveolite é um descritor. É o primeiro descritor. Alveolite dentária
segundo descritor. Por quê? Porque tem que vai ter como complementária. Essa pesquisa aqui, eles vão embasar conforme o título e o resumo do artigo que está lá publicado. Então, eu tenho que estabelecer descritores para fechar o meu, a minha pesquisa, né? Se eu colocar lá alveolite dentária, sei lá, na Cielo, vai aparecer lá 15 mil artigos. E aí? Eu vou ler os 15 mil artigos para fazer minha revisão? Não, né? Então, eu vou ter que pensar em alguma outra forma. Eu vou ter que diminuir o meu enfoque. Então, focar em alguma coisa, né? Então, eu vou fazer sobre tratamento. Show, maravilha. Então, aí você já vai estar definindo um pouco mais o teu tema. Então, eu vou colocar lá o alveolite dentária, enfim. Vamos dizer que eu escolhi esses 2 descritores e escolhi cruzar esse descritor com tratamento. Um outro descritor. Então, eu vou colocar alveolite dentária e, ou pode estar lá and, né, em inglês, tá? Tratamento. Já vai diminuir o tamanho, o número de artigos, tá? Disso aqui, você vai ter que colocar lá nos teus resultados, né, que é a tua revisão, você vai ter que estabelecer lá assim, ó, desse cruzamento, né, ou melhor, vamos fazer assim, melhor. Deixa eu apagar este aqui, pra gente fazer bonitinho. Então, de cada descritor que eu utilizei, que foram esses 2, né, eu encontrei... Isso aqui eu tô chutando, tá, gente? Mas tem que fazer bem certinho lá, porque o teu trabalho deve ser reproduzível. Uma pessoa tem que pegar o teu trabalho e tem que saber, e tem que ir lá na Cielo e pesquisar e dar o mesmo resultado, entendeu? Então, 15 mil artigos, vamos dizer. E aqui deu 17 mil. Ok. Depois, cruzando, né, esses 2 descritores, eu encontrei, por exemplo, 7 mil artigos. Beleza. Meu Deus, professora, mas 7 mil é muito ainda. Ok? Aí você vai começar a utilizar o que a gente chama de... esqueci. Inclusão... Deixa eu ver. Critérios de inclusão, tá? Os critérios de inclusão e exclusão. O que significa isso? O que você vai incluir no teu trabalho e o que você vai excluir? Basicamente isso, né? Então, desses 7 mil, o que eu posso excluir? Né? Então, eu vou ver, então, só artigos que sejam em português ou só artigos que sejam em inglês, tá? Ou artigos português e inglês, tanto faz. Eu escolhi artigos em português. Beleza, fui lá, selecionei na base de dados, né? Com esse mesmo, continuando aqui, ó, desses 7 mil, eu selecionei apenas artigos em português. O que eu vou encontrar lá? Aí eu vou ver e eu vou acabar encontrando agora, vamos dizer, 500 artigos. Já tá um pouquinho melhor, mas ainda assim tá grande, né? Beleza, então agora eu vou ver artigos, vou selecionar, vamos dizer assim, os artigos excluir
relatos de caso, por exemplo, porque eu não quero apenas ali os trabalhos que tenham pesquisa ou revisão da literatura, né? Aí você vai ter lá, por exemplo, 100 artigos. Nossa, 100 artigos, tá. E agora? Agora você vai fazer uma seleção. De acordo com o que você está procurando, você vai ver título e resumo, tá, dos artigos. Ah, desculpa, título e resumo é o último, tá? Por quê? Porque aqui 100 artigos. Pode ser que tenha algum artigo que esteja na Cielo e no PubMed, entendeu? Então você tem que ver se não tem artigo repetido. Então, exclusão de artigos repetidos, né? Vendo isso, aí você selecionou lá. Você selecionou 50. Tá? Nossa, 50 artigos então. Agora eu vou colocar lá, desses 50 artigos, eu vou ver o título, resumo, né? Ou ainda, se você acha que tem muito artigo, você pode ainda colocar lá artigos de acesso livre. Porque tem artigo que você não vai conseguir abrir, tá? Então você pode ali artigo e aí ele vai fechar ainda mais a tua pesquisa. Você coloca, né, artigos dos últimos. Deixa eu tirar daqui de cima, né? Artigos dos últimos 5 anos. Isso aqui já vai selecionar muito artigo, tá? Já vai diminuir muito artigo para vocês. Então, vejam, a gente vai afunilando, a gente vai seguindo uma linha de raciocínio para diminuir a quantidade de artigo e você ter um trabalho bem específico no que você quer. Então, por isso que a revisão da literatura, você precisa escolher o tema, especificamente o que você quer chegar. Ô, Pro, Sim. só uma noção assim de base, mais ou menos, de quanto artigo tu acha que é essencial assim para ficar? Tem uma noção? Depende muito do tema. Tem Uhum. tema que é mais fácil de encontrar. E aí você vai ter mais artigos, né? E outros temas não. Outros temas, nossa, você vai jogar na literatura, por exemplo, da Elisângela, eu acredito que sejam poucos. Poucos artigos que vão ter quando ela fizer essa busca e essa diminuição, né? Então, às vezes sobra assim 5, 6 artigos, né? Agora tem temas que não, né? E a gente sabe que o tema é muito conhecido ou quando o tema nossa, é difícil de existir, né? Então, o negócio vamos fazer o seguinte, eu vou limpar aqui, ó. O negócio é você, na revisão da literatura, você decidir o teu tema, decidir os teus, não, objetivos não, agora decidir os teus critérios de inclusão e exclusão do teu trabalho. O que você vai incluir, o que você vai excluir. Porque aí assim você pode melhorar o teu tema, né? Uma coisa que eu sempre falo assim para os alunos quando querem fazer uma revisão da literatura é colocar no papel.
faz um esboço. Ah, o meu tema é esse, né? Eu quero utilizar tal e tal base de dado e eu quero incluir artigos assim e assim e excluir os artigos assim e assim. Pronto, você já tem um modelinho no papel, né? Depois, quando você for começar a delimitar daí o teu título, o teu objetivo, né? Que seria agora o momento, né? Depois desse esboço que você faz no papel, para você definir o teu tema, o teu critério os teus objetivos, ele fica mais fácil. Então, faz esse esboço no papel, joga lá na base de dados só para você ver quanto mais ou menos tem do tema em geral mesmo. Bota lá, eu sei que o Gênero, eu acho que está falando de cirurgia, né? Coloca lá, não, é de alveolite, tá certo. Prof, bom dia. Bom dia. Sou eu, Yamilis. Oi, Emilis. É assim, ó, eu não sei se, pelo menos eu estou com um pouco de dúvida em relação ao tema e o título. Eles são diferentes, não é isso? Sim, é que depende O muito do título, objetivo do teu aliás, o trabalho. tema, ele não vai aparecer. Aham, Vai aparecer o título. ok. Mas nessa primeira parte da atividade, o APA está pedindo que a gente identifique um tema. Eu Aham, queria saber, assim, no caso, vamos dizer, no caso do Daniel, que é prótese, ele colocou um tema, eu queria saber qual seria o título, porque tem que ser uma coisa diferente, não é isso? Geralmente é que o título tem que ser algo que chame a atenção do leitor, né? Uhum. E o título, ele deve estar integrado com o teu objetivo do trabalho, o teu objetivo geral. Então, por exemplo, eu sei que o Douglas vai fazer de 2 dispositivos para a higiene bucal, né? Ele vai confeccionar dois dispositivos. Então, é a confecção. Ele pode colocar como título confecção de 2 dispositivos para higiene bucal, né? Agora, o meu objetivo, qual seria desse título? Confeccionar 2 dispositivos para higiene bucal. Entendeu? Então, só vai mudar o verbo, vai colocar um verbo no infinitivo. Então, o título e o objetivo geral do teu trabalho vai estar bem ligado, bem relacionado. O tema, ele é amplo, o tema é só para... na verdade, o tutor deve estar pedindo um tema geral, mais para ele entender qual o contexto do teu trabalho, né? Para ele saber sobre isso, mas não necessariamente vai ser o teu título. Tá, tipo ali o título Sim. meu ali, alveolite dentária. Primeiro momento. Bota revisão da literatura de alveolite dentária ou só bota alveolite dentária? Não, aí a alveolite dentária é um tema bem amplo, né? Você precisa estabelecer qual que é o teu objetivo para depois você resolver o teu título. Então bota tipo ali, no caso, eu botaria alveolite dentária tipo ali, tratamentos. Isso, daí você pode colocar, por exemplo, o título, né? Tratamento de alveolite dentária. 2 pontos, uma revisão da literatura. É um título. Você já estabeleceu o teu tema geral, que é a alveolite, já estabeleceu o teu tema específico, que é o tratamento da alveolite, e estabeleceu já o tipo de trabalho que você está fazendo, que é a revisão, né? E aí, como objetivo geral, Ih, não tá pifando aqui. falar, melhorou? Agora sim. Sim? Você pode colocar, por exemplo, como objetivo, pode colocar lá, realizar um levantamento da literatura a respeito dos tratamentos existentes para a alveolite dentária, né? Esse seria um objetivo geral.
E a partir desse objetivo geral, aí você vai seguir os objetivos específicos dentro dos tratamentos. Esse é o objetivo geral, no caso. Oi? Não entendi. Não, só para ver. Depois vai no objetivo, depois vai nos outros lá para ver. Isso. Aí, a partir do teu objetivo geral, você consegue focar ainda mais, né, para estabelecer os teus específicos. Aí, no caso, por exemplo, eu sigo a mesma orientação que eu dei ali, uma ideia, né, da Elisângela, por exemplo, de criar um quadro de tratamentos, né, ou então um protocolo, não sei, né, a gente começa a pensar aí mais para o teu trabalho ter um retorno para os profissionais, vamos dizer assim, né, ser importante para os profissionais. Não ficar só apenas no papel. Acho que é importante também a gente valorizar o que vocês estão escrevendo agora, né? Mas a gente não faz nem ideia de como fazer essas coisas, isso que é o problema. A gente está aqui para ajudar. Mas mesmo Para ajudar. assim, a gente não tem uma... Tá. Então, o que vocês precisam fazer agora? Pensar no tema de vocês, se está adequado, se está tranquilo, né? O tema aqui, eu digo, pensando aí num tema um pouquinho mais específico, né? Estabelecer os critérios de inclusão e exclusão. Isso o tutor não está pedindo agora, mas eu já oriento que quem vai fazer revisão da literatura que faça isso, para não se perder depois, né? Querendo ou não, fica mais fácil para o teu trabalho depois, tá? E aí você vai já pensando isso, porque vocês têm agora a próxima atividade, que é a atividade 2, para entregar, se eu não me engano, dia 15, eu acho, não sei, dia 15 de maio, alguma coisa assim. Acho que vocês vão ter 2, 3 semanas aí para fazer, que é a metodologia, né? E a metodologia é isso aqui, ó. São os critérios de inclusão, critérios de exclusão, qual a base de dados vocês vão usar, tá? Quais os descritores, as palavras-chave vocês vão usar para pesquisar. Então, é nesse sentido que trabalha a metodologia na revisão da literatura. Isso é na primeira fase? Já tem que botar? Isso é onde vai procurar tudo? Isso é na atividade 2, se eu não me engano, que é a metodologia. Ah, tá. A primeira fase ali, o nosso ali, o meu no caso ali, teria que mudar então ali, meus objetivos, tempo. Isso, o objetivo. Principalmente o objetivo, né? No caso ali, ver se eu quero fazer tratamento, ou se eu quero fazer... Isso, exatamente. Focar mais, sabe? Que eu acho, porque ficou bem amplo. Então, abordou tudo, né? Mas você não vai conseguir fazer uma revisão de tudo. Senão você vai ter que ler, sei lá, 20 mil artigos, né? Porque qual é a intenção depois, lá na discussão? Você discutir cada artigo que você encontrou. Cada artigo, né, que aqui eu tinha colocado 50, acho, né? Mas tem temas que você vai ter 30, tem temas que você vai conseguir fechar em 5 artigos, tem tema que você vai fechar em 10, vai depender muito do tema, né? Sim? Tem que fazer revisão de todos os temas que tu achar, ou tu não pode escolher alguns desses, tipo no caso 50? Pode ler 30 desses 50? Não, você tem que fazer de todos aqueles que você achar. Todos? Todos. Você tem que discutir todos. Por isso que é isso que eu falo para vocês. É importante vocês focarem num assunto. Porque se vocês deixarem muito amplo, vocês vão ter muitos artigos para ler. E aí não tem como discutir tudo isso, né? Ah, então foi só tratamento. Então. Fica impossível, né? Vou procurar só tratamento. E o meu também daí, doutora? Isso.
Também, mesma situação, Daniel. Aí tem que focar, né? Que o teu também tá bem amplo, tem vários pontos lá que você tinha colocado de prótese. Então, o negócio é focar, tá? Focar em. Tá ruim a ligação? Tá. Se você quer falar de complexo, eu vou fechar minha câmera, tá? Para ver se melhora. Vamos ver aqui. Melhorou? Dá para entender agora? Para mim dá agora. Tá. Agora tá melhor. Ah, então tá. É que às vezes a câmera puxa muito a internet. Então, na verdade, assim, você vai ter que focar no teu assunto, Daniel, porque, por exemplo, eu vou colocar componentes protéticos, né? Mas o que que eu quero falar dos componentes? O que que eu quero pesquisar? É a composição é o material do componente, é o tratamento, é a utilização, sei lá, para algum tratamento específico, ou é a adaptação desse componente ao implante. Então, vai ter que pensar aí qual foco você vai dar, porque tem muita coisa na literatura, né, a respeito. Então, E se eu falar só precisa da focar. prótese que vai em cima dos componentes? Certo, e o que que você vai falar da prótese? O tipo de prótese que vai ser feito em cima, se é parcial ou total, ou é dente unitário, só prótese, em cima dos componentes. Tá, mas a classificação, a composição da prótese, o que que você vai focar? É isso que eu digo, você tem que ter um enfoque. Tipo assim, os tipos de prótese que é feito em cima, entendeu? Tá, classificação, então, né? Tipo assim, é parcial, total, unitária, entendeu? Tá. Então você vai ter que focar na classificação. É isso que Classificação. você vai ter que. Você não pode sair disso, não pode falar de tratamento, não pode. Tem que focar nisso. Só a classificação. Então, ô prof, Que vai em cima dos componentes, só isso. Isso, você vai ter que dar um enfoque. Se é isso que você quer, se é a classificação, você vai focar na classificação. Então tá. Não, só para saber o que Uhum. vou falar só de prótese. um exemplo de enfoque, no caso da cárie, por exemplo. A cárie é um tema muito amplo, né? Bem amplo. Aí no caso, eu escolheria a cárie oculta. Uhum. Aí já falava só sobre cárie oculta, já seria um enfoque ou não? Mas o que que você quer saber da cárie oculta? Você quer saber o tratamento? Você quer saber o Eu diagnóstico? ainda posso Como diminuir faz? mais, então. Pode, tem muito mais coisa. No A caso, localização. falaria só sobre o tratamento, no caso. Beleza? Aí pode ser. Tá Aí ok. já definiu melhor. Uhum. Ótimo. Então, a revisão, vocês têm que pensar que vocês têm que diminuir o número de artigos que vocês vão ler, né? Lembrem disso, tá? Então, claro, não é intenção fazer, eu quero saber daquele caso específico, daquele paciente que teve uma... Não. Daí vocês estão já especificando demais, né? Mas eu digo, botar um tema muito amplo, como, sei lá, atendimento à criança. Tem tanta coisa que a gente pode abordar no tratamento à criança, né? Ou você vai confeccionar uma cartilha para facilitar sei lá, o atendimento à criança na primeira consulta, já em foco, sabe? Ou você vai falar na literatura, tá? Mas o que que você vai abordar na literatura? O que que você vai pesquisar, né? Eu quero pesquisar o manejo. As técnicas de manejo. Beleza, então já focou, né? Então você tem que pegar um tema
e tentar focar naquilo que é a tua intenção, para poder delimitar um pouquinho melhor, para poder te facilitar a vida, né, lá na frente. Não sei se ficou mais claro para vocês. Não sei, tô pensando o próximo título. Tô pensando. Tô pensando, peraí. O que eu vou... Porque no caso, se eu fizer a cartilha, eu abranjo tudo daí, né, Isso, até você vai... medicamentos, eu não sei, sabe, o que deve ter no consultório para, caso necessite para alguma emergência, porque tem, né? Tem o kit de emergência que deveria ter, né? Não sei se eu abranjo isso, não, sabe? A cartilha, aí você vai delimitar o que você quer abranger, sabe? Você pode abranger de uma forma geral, né? Porque a cartilha te proporciona isso. Você não necessariamente você tem que seguir tantos artigos lá da base de dados, você tem que pesquisar e tem que fazer com base neles. Não. Aí você pode pesquisar em várias bases, né? Para você ter um embasamento do que você vai colocar na tua cartilha, né? E aí dentro da cartilha você pode colocar lá, se acontecer isso, né? Pode ser feito isso, isso e isso, né? E se acontecer isso, você deve fazer, né, a manobra, ou se não estiver preparado, né, com um curso, enfim, ligar para o SAMU, sei lá. É como se fosse um protocolo, assim, de atendimento, né, vários protocolos. Mas, ou você pode seguir um protocolo, mas aí um protocolo só, eu acho que para o teu tema é muito pouco, né? Porque são várias... São vários pontos diferentes, né? Pode acontecer várias coisas, né? Vou ter que citar Isso, cada um, né? várias situações. E aí, o que você tiver de dúvida, por exemplo, eu não sei exatamente qual medicamento, isso você procura na literatura. Isso você vai conseguir encontrar lá. Já achei bastante coisa, né? Na verdade, os meus artigos, assim, que eu encontrei, eles repetem demais, São muito parecidos, sabe, assim? Mas achei alguns, né? Uhum. Então, tá, eu tenho uma dúvida também aqui no meu trabalho, Uhum. quer dizer, ali no objetivos específicos ou secundários, no caso ali, a gente só dá uma pincelada do que a gente vai falar no trabalho, né? Ou ali a gente, por exemplo, aqui tá assim, né? A frequência que o profissional cirurgião, dentista oferece, a pressão arterial, tal. É uma pincelada do que eu vou falar lá, né? Tipo, eu já preciso pôr aqui dados de frequência, essas coisas assim, glicemia, ou só dou uma pincelada dizendo, não, realmente o que vai estar descrito lá. Você diz isso aonde, Andréa? Objetivos específicos, porque daí a professora fez assim, ó, identificar qual é a frequência de aferição dos sinais vitais pelos cirurgiões, nessa parte. Mas eu imaginei que nessa parte só ia dizer, dar uma pincelada, digamos assim, o profissional deverá saber aferir a pressão. Tipo, vai estar relatado lá, né? Ou já, tipo, né, mede a glicemia, solicitar os exames complementares, mas daí, no caso, eu já preciso falar aqui nesse objetivo, esclarecer qual é a pressão, falar a pressão de tanto a tanto, ou eu só coloco lá no tema? Não.
O objetivo específico, você vai colocar o que você quer encontrar, por exemplo, né? Se você for fazer uma revisão da literatura, o que você quer encontrar? Mas, assim, os objetivos específicos, por exemplo, você vai fazer um objetivo. Esse um objetivo, ele deve ser uma linha só, né? Uma frase só. Por isso que eu englobei tudo, né? Tirei a pressão, tirei a glicemia e coloquei como sinais vitais. Porque você não pode colocar ali um objetivo específico aferir a pressão arterial, daí ponto. Aí verificar a glicemia, ponto. Fazer exame complementar, não. Você vai ter que englobar isso tudo numa frase só. Entendi. Não Tá. Isso, tá, ali eu botei vários, tá. Isso. Então é verificar os sinais vitais e deu. Exatamente. Ou pode colocar os principais sinais vitais, né? Tá, eu tenho que ser mais específica ainda, tipo, eu tô sendo muito detalhista ali. Isso, exatamente. Tá, eu não estava entendendo o que queria dizer ali, sabe? Porque se você for muito detalhista, você vai ter que ser muito detalhista lá na frente. Esse é o meu problema. Eu sempre quero falar. Porque daí você acaba se comprometendo lá na frente, né? Você vai ter que detalhar muito lá na tua discussão. Então, se você conseguir deixar um pouquinho mais aberto, fica melhor para lá na discussão você dar o teu rumo, né? Para o teu objetivo. Tá? Você vai abordar sinais vitais, de qualquer forma. Né? Então, você já cumpriu o teu objetivo. Eu fico preocupada com isso, porque quanto mais eu leio, às vezes mais coisas eu lembro e mais coisas eu quero falar, sabe? Sim. Eu acho que tudo é importante, então às vezes eu não sei dizer, não, é só isso, tá entendendo? O importante é vocês delimitarem, assim, eu digo, 3 objetivos tá mais do que bom, né? Delimita os 3 objetivos, o que vier a mais no teu trabalho é lucro, né? O que vier a mais, você depois vai colocar lá como conclusão, né? Não que você vai jogar informação nova na conclusão, a conclusão é sempre em relação ao que foi escrito no teu trabalho, né? Mas o que vier a mais realmente vai melhorar o teu trabalho, né? Então, por exemplo, você colocou 3 objetivos lá específicos e você não colocou, por exemplo, dos sinais vitais. Mas você, por consequência da tua pesquisa, você também detalhou os sinais vitais. Né? Não vai ter problema nenhum. O importante é que você responda os teus objetivos. Tá? Isso é o mínimo que o teu trabalho tem que trazer, é responder os teus objetivos. Acho que eu entendi. Entendeu? Ok. E aí, gente, diga. O Daniel ele ia fazer sobre clonagem. Na verdade, na atividade 2, né? A primeira eu já mandei, já ganhei nota. Ok. E foi bem, Douglas? Nota máxima eu ganhei. Muito bem, parabéns. Obrigado. Que chique, né? Na atividade 2 ali, tem a parte da fundamentação teórica, né? Daí aqueles três específicos, né? Certo. A dúvida tem que, colocar subitens, colocando título neles, ou não precisa? Só colocar um texto corrido? São 3 subitens, objetivos, né? Daí precisa colocar título para cada um deles ou não precisa? Não precisa. Você vai escrever de forma corrida mesmo. Não precisa. Bem tranquilo. Você tem que ligar, na fundamentação teórica, você precisa interligar os parágrafos, né? Tem que ter uma sequência lógica. Então, pensando no teu trabalho agora, por exemplo,
você vai falar de baixa visão, né? Então, você vai colocar lá sobre baixa visão, tal, vai comentar sobre isso, e vai, por exemplo, fazer um outro parágrafo falando que a baixa visão, a pessoa com baixa visão tem dificuldade na higienização. Poxa, aí você já interligou o primeiro parágrafo com o segundo, né? Você falou da baixa visão, depois falou da higiene bucal na baixa visão, e depois você vai fazer um terceiro parágrafo, por exemplo, da necessidade de produtos, né, para auxiliar essa higiene. Aí você já está interligando, sabe? É um texto corrido mesmo. Eu fiz assim. Ótimo. Uhum. Exatamente assim. Mas não é só um parágrafo cada um, né? Que foi, Douglas? Desculpa, não entendi. Parágrafo para cada objetivo, né? Acho que minha internet hoje está horrível. Você falou alguma coisa de objetivo, né? Aqui para mim deu umas 4, 5 páginas, mais ou menos, de fundamentação teórica. Não, tá ótimo, tá ótimo. Uhum. Como que faz a referência do artigo? Coloca o nome da pessoa que fez o artigo? Certo, eu posso passar para vocês um manual de regras da BNT, pode ser? Daí nesse manual ele vai estar escrito ali referência de livro, referência de artigo, com 3 autores ou mais, ou com menos de 3 autores. Aí vai estar bem certinho, acho que fica mais fácil para vocês entenderem do que eu ficar falando. Aí eu pego certinho e mando para vocês por e-mail, pode ser? Beleza. Prof, o Daniel ia fazer sobre clonagem ali inicialmente, né? Aham. Ele achou, acho que foi uns, quantos? 4? Dois artigos. Uhum. Ele desistiu de fazer clonagem porque ele não tinha literatura para fazer quase. E daí como é que se procede num negócio desse? Daí desiste mesmo? Não, claro que não. Quer dizer que teu trabalho ele é inédito. Aí você vai ter que embasar o teu trabalho nesses 2 artigos. E tá ruim a ligação, só um pouquinho. Tá bem ruim. Vai ter que vazar nesses 2 trabalhos? Ok. Acho que melhorou. Oi. Oi. Bom. Daí, no caso desses 2 trabalhos dele, ele tem que embasar e ficar em cima desses 2 trabalhos só, e só isso? Ou vai ter que demonstrar da parte dele também como é que ele faz, alguma coisa? Se for fazer a revisão da literatura, vai ficar nesses 2 artigos. Se foi só esses 2 artigos, conforme toda aquela metodologia que ele fez, né, de pesquisar nas bases de dados que ele escolheu, e naqueles critérios de inclusão e exclusão que ele estabeleceu, se sobraram esses 2 artigos, aí vai utilizar os 2 artigos para a discussão do trabalho. Ah, tá. Então tá. Isso aí. Aí é um outro tema, né? Aí ele vai ter que escolher aí qual tema ele prefere. Ele desistiu porque ele achou muito pouca coisa, daí ficou ruim. Daí não tem muito que botar também, o trabalho vai ficar pequeno, né? Ficar poucas páginas, vai ficar... Poucas páginas eu acredito que não vai ficar. Ele vai ficar um trabalho melhor até, porque ele vai ser um trabalho difícil de encontrar na literatura, né? Mas daí é uma opção.
Uhum. É uma opção. Então tá. Certo. Não percam os prazos, né, gente? Fiquem de olho nos prazos aí dos trabalhos, das entregas das atividades. Eu vou mandar para vocês por e-mail, então, o manual ali das regras da BNT. Tá? Eu acho que fica mais fácil para vocês seguirem, principalmente as referências. Uhum. E aí, professora, outra coisa ali. Uhum. Tem ali o cronograma, né? Pra fazer. Certo. Uhum. Tem um arquivo lá no AVA que tem um modelo de exemplo. Certo. Tá, o modelo tipo, é uma tabela, só que não fala nada a relação ao tamanho da fonte, como que funciona, como tem que ser, né? Espaçamento não fala. Uhum. Aí eu deixei igual estava no modelo. Eu não sei Tranquilo. É isso mesmo. O cronograma é bem simples, é na verdade o tutor saber o que você vai, em quanto tempo você está escrevendo teu trabalho, está fazendo, né? assim, ali a parte, Bem é a sossegado. parte de formatação dele mesmo, fiquei na dúvida. Ah, tá. Não, mas seguindo o modelo tá ótimo. Do cronograma não tem problema, não. Bem, Bem tranquilo. E, Douglas, você encaminhou por PDF ou por Word? é por Word, Word, né? é Aham. lá, Ó, fala, só acho para... que só por Isso. foto, né? Tem que ser editável, né? Isso. Uhum. Aí, só para avisar todo mundo, se o Geri puder avisar o pessoal aí que é por Word, né? Porque às vezes manda para mim já é, mas aí manda certinho lá de acordo com as regras lá dos trabalhos, né? Mais alguma dúvida, gente, que vocês tenham? Sim. Eu vou arrumar ali, então, já estou arrumando, daí eu vou te mandar, pode ser, então, de novo? Antes de eu mandar ou posso mandar direto? Pode mandar direto, se você... Porque eu não sei o que você vai fazer. Ou você vai decidir ainda. Mas daí, digamos, mesmo se eu fizer a cartilha, digamos, essa parte que eu fiz é o que eu vou mandar, né? Depois a cartilha eu só vou incluir, não é? Sim, você só vai mudar o seu objetivo geral daí, né? Não, daí eu só mudo ali no vídeo. Isso. Uhum. O do Daniel ali, no caso, próximo sobre implante. Ah, Certo. Eu coloco classificação de prótese sobre implante ou só coloco classificação? Mas a classificação vai ficar meio vago, né? Não, você tem que delimitar o que você quer. Então, diga assim, classificação de prótese sobre implante? Ou posso botar a classificação de edêntulas, só sem dente? Daí só protocolo. Para, tipo assim, focar só no negócio só. O que é que a professora acha? Pode ser também. É um tema um pouco mais específico, né? É o quê? Pode ser também. É um tema mais específico ainda, né? Específico, né? Daí bota só ali dentro, sem dente, né? Pessoas sem dente, é protocolo. Por exemplo, botar ali classificação de protocolo. Não, daí não tem classificação. Como é que bota daí? Lá no título. Tá, mas qual que é o tema do teu trabalho, Daniel? Você vai fazer de componentes ou você vai fazer de protocolo? Então, daí é que a gente fica em dúvida. Eu faço de componentes que é feito protocolo ou faço de protocolo? Eu não sei, você que sabe. Faz componente. Bota ali, então, só a classificação de componentes? Pode ser. Aí você vai falar paredêntulos? É.
Não, é Classificação geral aí dentro. classificação geral. Mas daí vai pegar tudo, né? Daí vai ficar muito grande, né? Como a professora disse. Depende. Você vai ter que criar os teus critérios de inclusão e de exclusão no teu trabalho depois. Tá? Então tá, vou pensar aqui então o que, é que eu vou fazer então. Tá. Obrigado. Mas foca num tema, tá? Só num Não, tema muito... quando você focar num tema, esquece os outros, para não ter interferência aí, tá bom? Tá, joia. Vou pensar. Então tá bom. Tá, tchau. Por nada. Qualquer coisa me manda em e-mail que a gente tenta tirar dúvida, tá bom? Então tá. Ô, prof, E aí? obrigada Imagina, pela ajuda. imagina. Espero que tenha ajudado. Tá bom, então bom dia para você, viu? Bom dia. Essa reunião nós devia ter tido lá no começo já, né, professora? Não entendi. Essa reunião nós devia ter tido lá no começo já, né? Essa Essa aula, assim, tipo assim, pra ver, porque tem gente ali que na faculdade que já fez TCC, já tem uma noção, né? Aham. Que na verdade eu tô fazendo tirar dúvidas uma vez. Como? Eu já li uns 30 artigos ali. Aham. Daí englobava tudo, né? Não era só, tipo, tratamento. Aham. Tinha as causas, tinha tudo junto, né? Uhum. Ah, não, mas dá super tempo, gente. Dia 29 ainda. Dá super tempo. Então tá. Obrigada, prof. Porque nada, imagina. Porque é um arquivo pequeno por enquanto, né? Tranquilo. Obrigada, prof. Por nada, imagina. Vamos conversando aí. Já tô indo aí, tá, Eli? Beijos. Tchau, pro. Tchau, tchau, André. E aí, professor? Oi, Douglas? Uma dúvida. Sim. Nesse momento, preciso fazer um desenho, um esboço, um modelo de como seria o dispositivo? Ou nesse momento Não, nesse momento não. Você vai precisar fazer isso como teu resultado, né? Mas depois? é lá para frente, isso. Uhum. Agora você vai estabelecer a tua metodologia. Como você vai criar esse dispositivo? Com base no quê? Né? Eu tenho já pronto. Acho que eu vou enviar hoje. Eu não entendi, Douglas. O meu aqui está quase pronto já, essa segunda etapa, entendeu? Ah, beleza, ótimo. E acho que hoje ou amanhã, acho que hoje, eu consigo te enviar. Perfeito, perfeito. Aí eu não sei se eu consigo te responder assim até sexta-feira, mas acredito que até o início da semana que vem eu te responda daí. Tranquilo, tranquilo. Tem tempo ainda, né? Acho que então era isso, a princípio. Então tá bom. Mas parabéns aí já pela primeira atividade. Deu certo. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Imagina. Então eu vou indo então, tá bom? Então Vamos tá falando. bom, Douglas. Beleza, vamos conversando. Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau.